Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos para o segundo dia de atividades do terceiro kit, né? As atividades do dia 23. Lembrando que eu mandei ontem para vocês o cronograma das atividades, como que a gente ia dividir as atividades. Então, hoje é língua portuguesa e matemática. Então, nós vamos começar com a orientação de língua portuguesa, que tá super tranquilo, tá? Então, é a atividade 2, vou mostrar pra vocês. Eu vou lá, vocês vão pegar lá no kit de vocês, atividade 2. O que é a atividade 2? Olha lá, atividade 2, língua portuguesa. É interpretação de texto, do texto que vocês leram ontem, do A Festa no Céu. Tá? Então, vocês vão usar aquele texto que vocês leram ontem, que vocês fizeram a leitura conforme a orientação, com calma, uma vez, duas vezes, até entender o texto. Depois que vocês fizeram a leitura, hoje vocês vão fazer a interpretação. Como que vocês vão fazer a interpretação? Então, vocês vão ler as perguntas. Caso tenham dúvida, tá um pouquinho mais difícil, pede para um responsável, alguém que está com vocês, fazer a leitura das perguntas ou ajudar vocês na leitura, tá? Ai, professora, eu não lembro, o que eu faço? Volta lá no texto, o texto tá aí com vocês, leia novamente se for necessário, leia a pergunta, depois leia o texto, que daí vocês vão conseguir encontrar mais fácil as perguntas, mais fácil as respostas. Se for necessário, leia 2, leia 3, leia quantas vezes forem necessário para poder responder as perguntas. Então, são 5 perguntinhas, tá? Que vocês vão ler e responder, tá bom? Então, essa é a atividade de língua portuguesa, tá super tranquilo. Agora, nós vamos lá para matemática, tá? Essa é a atividade de matemática. É a atividade 9, tá? Então, vocês vão ver que tá lá. Atividade 9 de matemática, tá? Essa atividade é uma atividade que vocês vão precisar, primeiramente, separar um lápis vermelho e um lápis azul. Por quê, professora? Porque vocês estão vendo esse quadro aqui embaixo? Este quadro, nós vamos pintá-lo. Pintar que jeito? Os números pares nós vamos pintar de vermelho e os números ímpares nós vamos pintar de azul. Mas, para ficar um pouquinho mais difícil, para vocês poderem pensar um pouquinho mais, pede para a mamãe ou para alguém ir ditando os números para vocês aleatoriamente, viu, mamães, viu, papais, viu, responsáveis? Vai ditando para o filho de vocês os números em qualquer ordem, para que eles consigam pensar e lembrar que os números que são pares e ímpares. Ah, professora, eu não lembro. Pega o caderno lá, volta o caderno de classe, que nós temos atividades de par e ímpar, né? Quais os números são pares e quais os números são ímpares. Só para lembrar vocês, números pares são aqueles que terminam, final, o último número, em 0, 2, 4, 6 e 8. Números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Lembra sempre da terminação do último número. Por exemplo, se você pedir para a mamãe, ela vai ditar, por exemplo, o número 77. Aqui, ó. 77. E aí, 77 é par ou 77 é ímpar? E aí? Eu vou olhar o último número. O último número é 7. 7 é par ou é ímpar? Aí vocês vão pensar, tá bom? Aí pensa, pinta todo o quadro. Vocês vão ver que vai ter uma coisa bem legal na hora que vocês terminarem o quadro, tá bom? Mas aí eu vou deixar pra vocês, tá? Pensa aí como que vocês vão fazer, né? Pede pra alguém ir ditando os números até vocês terminarem o quadro, tá?
Mas não é só essa atividade de matemática. Aí vocês vão ter que pegar quem? O livro. Então, nós vamos lá para o livro de matemática. Lá na página 200, nós temos um jogo, tá? Um jogo para trabalhar par e ímpar, tá bom? Então, nós temos primeiramente a regra do jogo, que também já vale para a língua portuguesa. Por quê, professora? Porque é regra de jogo, né? Regra de jogo é um tipo de texto. Então, a gente pode trabalhar também língua portuguesa, porque eu tenho que ler e entender o que eu tenho que fazer, tá bom? E toda regra de jogo, ou todo jogo, eu preciso de material primeiro. É igual lembrar da receita. Lembra da receita lá da vovó, da mamãe, de fazer um bolo, fazer um doce? Eu preciso, para receita, eu preciso de ingredientes. Para uma regra de jogo, eu preciso de material. Então, vamos lá, ó. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de 2 dados. Ah, professora, eu não tenho mais dado. Tem problema. Lá no livro de vocês, lá na página 216, aqui, ó, tem 2 dados que é desse jogo mesmo. Então, vocês recortem e montem os dados, tá? Aí, eu vou precisar também da tabela. A tabela tá na página 215. Olha lá, ó. 215. Se você for jogar com mais de uma pessoa, você pode fazer outra tabela dessa, tá bom? Então, faz lá mais uma tabela. Pede pra mamãe ajudar vocês a fazerem, tá? Porque, eu vou jogar eu e minha mãe, ou eu e meu irmão. Então, faz uma outra tabela. Essa aqui, essa tabela é de vocês, tá? Por quê? Vocês vão recortar, vão pôr o nome colocar o nome de vocês. E essa tabela tem que vir junto com quando vocês forem devolver as atividades, tá bom? Então, faça a tabela, monte, essa é a tabela de vocês. A da mamãe, do irmão, do primo, de quem estiver jogando com vocês, não é necessário, tá bom? Então, faz, recorta e monta. Agora, eu vou explicar pra vocês como que vocês vão jogar. Então, aqui, ó. Vocês vão precisar dos 2 dados e vocês vão jogar os dados. Eu peguei um dado meu aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Vocês vão... E tem uma tabela dos pontos. Lembra que lá? Tá perguntando aqui, ó. Ali, ó. É rodada. Então, vou lá na primeira rodada. Dado 1, dado 2 e pontos. O que é esse dado 1? Então, eu vou jogar meu dado, por exemplo. Joguei. Olha lá, eu tirei o 5 e o 6. Então, no número aqui, eu vou pôr o número 5. Nesse aqui, eu vou pôr o número 6. Ok. Então, eu tenho o 5 e o 6. Eu vou lá ver na minha tabela. O número 5 é ímpar. O número 6 é par. Então, eu vou olhar aqui, ó. Um número par, um número ímpar. Eu fiz um ponto. Suponhamos que eu tivesse jogado e eu tirei 2 vezes o 6, olha lá. 2 números iguais e pares. Eu faço 4 pontos, tá? Então, eu tenho que marcar lá na minha tabela. Aí, depois eu somo e vejo quem ganhou, tá? Então, eu vou jogar o dado... Olha lá, de novo. O que provavelmente vai sair, olha lá, o meu saiu o 1 e o 6. Saiu um ímpar e um par de novo. Vou fazer mais um ponto. E assim eu vou jogando. Se eu fizer 2 números pares, 2 pontos. 2 números ímpares, 3 pontos. Então, vamos supor, eu joguei, saiu 1 e saiu o 5. 1 e o 3, olha lá. Aí, se eu joguei e saiu 1 e o 3, eu vou fazer 3 pontos. Porque é 2 números ímpares, só que eles são diferentes. Agora, se for 2 números ímpares iguais... Vamos supor, eu joguei lá e saiu 3 2 vezes. Olha lá. Eu vou ganhar 5 pontos.
Então, eu tenho que saber essa tabela aqui, tá? Eu tenho que prestar atenção e saber a tabela, tá? Aí, depois tem algumas perguntas sobre o jogo, tá bom? Questões sobre o jogo. Quais são os números pares possíveis a serem sorteados? Quais os números ímpares? No dado, viu, gente? Não quero saber quais são os números ímpares. Eu quero saber quais os números possíveis no jogo do dado. O dado vai do 1 ao 6. Então, quais são os números pares que eu tenho do 1 ao 6 e quais são os números ímpares que eu tenho do 1 ao 6, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Aqui tem duas crianças jogando, é um exemplo. E aí, eles vão fazer perguntas sobre essas duas crianças jogando. E aí, eu vou terminar de responder, tá? Então, essa é a atividade de hoje. Então, vocês vão fazer língua portuguesa, leitura e interpretação de texto. Mas, professora, eu já fiz a leitura ontem, mas provavelmente você vai ter que relembrar alguma coisa. Então, você vai ter que fazer a leitura novamente. Matemática, o que eu tenho que fazer? As atividades dos números pares e ímpares. Primeiro, pintar o quadro. E depois fazer as atividades do livro, o jogo e responder as perguntas, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Se precisar, é só me chamar. Beijo pra vocês e até amanhã.